Olá, companheiros e amigos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse nosso trabalho de estudos a respeito da doutrina espírita, buscando conhecimento, buscando palavras e consolações e conselhos que são trazidos pela espiritualidade maior, pelos anjos do Senhor, que nos traz mensagens de esperança e de fé, e que nos aconselham a mergulharmos dentro de nós mesmos para buscarmos as respostas mais profundas às nossas necessidades e entregá-las nas mãos de Deus. Então dizemos: Senhor, nos abençoa neste momento, nos concede a sua paz, e que sejam momentos de reflexão, momentos em que nós poderíamos pensar, despir dessa armadura de grande defesa que nós temos, mas permitir que as palavras do Cristo encontrem em nós o espaço necessário para que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando, refletindo sobre o Livro dos Espíritos e nos ensinamentos e instruções que a espiritualidade traz para nós. Nós estamos estudando, então, o capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. E nós estamos hoje fazendo uma reflexão sobre esse item que trata sobre o homem de bem. O homem de bem. Quando Deus nos criou e nos trouxe a essa existência corpórea, nos deu toda a capacidade e as condições do nosso aperfeiçoamento, do nosso crescimento, de periodicamente podermos analisar a nós mesmos e fazermos as mudanças, as modificações necessárias, que através dessa autoanálise nós percebemos as necessidades. Em nossas casas, muitas vezes nós percebemos que alguns dos móveis estão precisando ser trocados, uma parede precisa ser pintada, queremos dar uma aparência melhor, queremos nos sentir um pouco melhor, né, dentro da nossa casa, a nossa casa física. Mas também o Cristo nos convida às mudanças na nossa casa espiritual. Através da autoanálise, poderíamos mergulhar dentro de nós mesmos e poder perceber que algumas coisas, alguns hábitos e costumes nós acumulamos durante a nossa existência e que nem todos eles nos trouxeram felicidade e nos fez sentir bem ou pessoas melhores. Por essa razão, como no caso de uma casa, de uma residência, a nossa casa espiritual precisa também de mudanças para que ela possa se tornar mais bonita, mais aprazível, mais interessante. Então a espiritualidade hoje nos convida a uma reflexão a respeito do homem de bem. É aquele que se modifica, aquele que trabalha para se modificar, que reconhece o seu estado, mas que luta para aperfeiçoar-se cada vez mais. Então a espiritualidade trouxe aqui para nós 18 itens que estão aqui contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão no capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos. Como nós estamos estudando no Livro dos Espíritos aqui, analisando essa questão do homem de bem, no Evangelho há uma abrangência de itens que nos faz refletir
muito mais profundamente, com muitos itens e colocações. Então, na primeira, ele fala o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E diz que na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei de amor, justiça e caridade, e se não praticou nenhum mal, e se fez todo o bem que estava ao seu alcance. Então é essa verificação. Se durante o decorrer do dia eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance e não pratiquei o mal contra ninguém. Eu só faço isso à medida que eu paro e penso e me analiso. E é um convite para que nós possamos pensar no nosso dia a dia, como foram as nossas ações. Nós andamos do cumprimento da lei de Deus, do amor, da justiça e da caridade? É para se pensar. O segundo item, ele fala que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, ou seja, a permissão divina, nada lhe acontece se não for por essa permissão. Então, quantas vezes nós buscamos a segurança em nós mesmos, a segurança em alguém, em alguma situação, em alguma coisa que nos faça sentir seguros? Isso tudo está nos vinculado às questões materiais. Mas o homem de bem é aquele que deposita sua fé em Deus e na sua bondade e justiça, e na sua sabedoria, e sabe que tudo que lhe acontece está de acordo com aquilo que Deus permite. Nada nos acontece se não passar pelo crivo do nosso Criador. Então temos que ter fé e saber que tudo que vem pela frente, Deus está presente. Então ele fala que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Não sai juntando tesouros na terra, como disse Jesus, porque sabe que a ferrugem destrói e a traça consome. Tem fé no futuro, razão pelo qual coloca os bens espirituais acima dos temporais. A busca das virtudes do temporal tem que ser colocada em evidência. Nós temos que ter fé no futuro e colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. O maior tesouro é aquele que nós não podemos levar fisicamente quando deixamos o corpo físico. O maior tesouro são os bens espirituais, que através do cumprimento da lei do amor, justiça e caridade, nós vamos acumulando. Ele diz também que sabe que todas as coisas que acontecem na sua vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E nós murmuramos muito, nós reclamamos muito, não é? Tudo que nos acontece, que não é prazeroso, nós temos o hábito de resmungar, de falar, de se sentir desprezado. Mas a espiritualidade diz que sabe que todas essas coisas, essa adversidade da vida, as dores, as decepções, são provas. Se alguém ou alguma situação me decepcionou, se alguém traiu a minha confiança, não chegou a cumprir aquilo que eu esperava, não é para eu guardar mágoa, e nem raiva, e nem rancor.
é para entender que o outro é o outro, que o outro está no seu estágio evolutivo e que eu tenho que compreender que as ações e atitude do que me acontece são provas ou expiações, ou seja, são situações em que Deus nos coloca confiando que nós vamos superar essas coisas. Por isso que ele diz que todas as situações difíceis na vida, as dores, as decepções e as provas, são expiações ou provas, situações pelas quais nós poderemos e deveremos passar, mas sem murmurar, aprendendo que ali é uma lição, é um momento de crescimento. Então, segue adiante dizendo que possuindo no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Olha que interessante, fazer o bem pelo bem. Não fazer o bem esperando alguma coisa, o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E retribui o mal pelo bem. Vai mais adiante. Aquilo que Jesus falou quando alguém te esbofetear, né, a face, dá o outro lado. Esbofeteou à direita, dá à esquerda, que é o contrário. E o que é o contrário? É o não revide. É dizer para o outro, eu te perdoo pelo mal que você acha que me fez. Porque ninguém faz o mal a ninguém. Quando alguém pratica algo que nós chamamos de mal, nos jogou naquele instante uma oportunidade de superarmos e crescermos em cima da injustiça, crescermos em cima daquilo que são ofensas. Portanto, ele possui sentimento de caridade e de amor para com o próximo. Não saímos e não devemos sair por aí praguejando e nem desejando o mal ao outro, dizer que ele vai me pagar mais cedo ou mais tarde. Isso é prova de inferioridade e nós estamos para modificar, para mudar. A nossa casa tem que ficar mais bonita. Então ele diz mais que encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que pratica, no fazer de todos os outros, de enxugar as lágrimas, nas consolações, que auxilia os aflitos. Que interessante a nossa disposição para atender os sofredores. O sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem. Aquele que está caído na sarjeta, que não tem nada para retribuir um bem que eu venha fazer. Esse é meu irmão, diz aqui a espiritualidade. Eu devo fazer algo por ele sem esperar recompensa. Muitas vezes a gente dá um presente ao outro na expectativa de que vamos receber um outro de volta. Mas o homem de bem não pensa dessa forma. Você poderia até dizer, mas quem é o homem de bem? É uma proposta. Eu tenho muitas coisas a corrigir. Quando leio esse item que fala sobre o homem de bem, eu vejo que a estrada é muito longa, que eu estou tentando caminhar e deve ser assim com todos nós, nos autoanalisarmos e sair por aí fazendo sempre o bem, como ele disse aqui, enxugar as lágrimas dos que choram, consolar os que sofrem, ir aos aflitos e ampará-los. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. E nós temos esse hábito. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois quem sabe o outro. O homem de bem diz, primeiro o outro, depois eu. Olha que distância parece que nós estamos. Porque o egoísmo que estudamos semana passada nos impulsiona para nós mesmos. Mas o homem de bem, as situações nos impulsionam para o auxílio ao próximo e depois a mim mesmo. Mas ele segue aqui,
nesses itens, dizendo que o homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crenças, porque em todos ele vê como irmãos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Sabe, essa questão de benevolência é uma das grandes virtudes que a gente precisa trabalhar em nós. Ser benevolente com as falhas alheias. Sabe, às vezes quando alguém falha em alguma coisa, nós queremos criticar, ou queremos fazer alguma coisa, dar àquele irmão que errou em alguma coisa um castigo, e achamos às vezes que é até merecido. Olha, se Deus fosse agir conosco da maneira que em alguns momentos nós agimos com o nosso próximo, as coisas seriam bem complicadas para nós. Em todas as circunstâncias, ele segue. Tem por guia a caridade. Temos como certo de que, prejudicando ao outro, prejudicará a si mesmo. Ele diz também que são palavras malévolas, que ferem o orgulho, que despreza a sensibilidade de alguém e que não recua diante de causar um sofrimento. Oh, meu Deus! Quantas vezes a gente não tem a menor benevolência para com o outro? Achamos que o outro merece o castigo, merece o que está passando. Aquilo é isso, aquele é o miserável, aquele é culpado, aquele tem que pagar pelo erro que fez. Mas quem somos nós para julgar o outro? Ele diz aqui que a benevolência para com o outro e conosco a severidade. Nós temos que ser severos conosco, mas benevolente para com as práticas alheias. Se o mundo pensasse assim, não haveriam guerras, não haveria dissensões, não haveria cada um querendo o melhor para si, não haveria o desprezo pela vida, quando nós vemos aí estar acontecendo o tempo todo. A vida é um dom de Deus e temos que lutar para que o outro possa se reerguer. Esse é o trabalho do homem do bem, diz a espiritualidade. Ele diz assim, que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-lo. Todos os esforços emprega para dizer que no dia seguinte, se eu fiz alguma coisa errada e se alguém tem alguma queixa contra mim. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. É o reconhecimento de que, na verdade, eu preciso melhorar. Eu preciso passar por um crivo que venha ferir o meu comportamento para com o meu irmão, para com a humanidade como um todo, para com a natureza. Então ele diz aqui que esses valores espirituais estão acima dos valores materiais e que estuda as próprias imperfeições. Conhece-te a ti mesmo, não é? Às vezes a gente tem medo de olhar para dentro e quando vemos o retrato daquilo que nós temos praticado, ficamos envergonhados. E dizemos que esse recado, ou melhor, que essa foto, ela não deve fazer parte daquilo que eu penso que é uma foto que eu posso colocar num documento para ser visto por todos. Meus queridos, a espiritualidade segue dizendo: não procura dar valor ao seu espírito nem aos talentos próprios, mas sim ele valoriza o que do outro, não valorizando, desejando o bem do outro, mas valoriza a postura, as coisas boas que o outro pratica. Aproveita, ao invés de criticar,
certas situações, ele busca ressaltar as virtudes do outro. E nós, infelizmente, gostamos de expressar e de expor muito mais a negatividade do outro do que as virtudes do outro. Então, o homem de bem é aquele que busca observar apenas o bem no outro, mas não para analisar as negatividades. E se o fizer, é para aconselhá-lo a melhorar-se, não para espalhar aos quatro cantos a negatividade alheia. Aquilo que Jesus falou do argueiro, né, e da trave, que nós olhamos o argueiro nos olhos do nosso irmão e não vemos a trave que está em nós. Então, o homem de bem é aquele que procura não expor a negatividade do outro, mas de expor o positivo. Se alguém, diz um ditado chinês, que se você vê em alguém, uma pessoa que aparentemente só pratica o mal, que precisa se melhorar, segundo o nosso ponto de vista, diz esse ditado, busque ver as coisas boas que estão nele. E se assim o fizerdes, verás que ele não é tão mau assim, que ele não é tão diferente assim do que você. É um grande ensinamento. Mas seguindo aqui, ele continua nessas colocações. E não se envaidece da sua riqueza e das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo lhe foi dado e pode lhe ser retirado. Quantas vezes nós estamos numa situação econômica, financeira ou social, temos que ter muito cuidado para que isso não invada a nossa mente, os nossos sentimentos profundos, para nos enchermos de vaidade, achar que somos melhores, ou que podemos humilhar ao outro, a nos colocar sempre acima do outro, como sendo o outro um subalterno, um inferior. Esta é uma grande dificuldade que muitas vezes invadem os corações daqueles que estão em situações melhores sob o ponto de vista material. Mas o homem de bem, ele não se envaidece com isso, muito pelo contrário, não se envaidece da sua riqueza e nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que ele tem poderá ser tirado. Às vezes a gente pensa que tem tudo, que somos poderosos, que eu posso, numa canetada eu posso fazer isto, fazer aquilo. Sabe, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, eu estou no comando, eu sou poderoso, eu sou grandioso, eu tenho dinheiro, tudo eu posso. Mas, meus queridos, a espiritualidade nos diz que nós não levamos nada. É apenas uma ilusão quando nós achamos que temos tudo, que podemos tudo. Diz aqui a espiritualidade que em qualquer momento tudo isso pode ser retirado de nós. E nós só levamos ao mundo espiritual aquilo que é de virtude, do espírito. Isso nós levamos. Mas o dinheiro, a posição, o poder ficam aqui. Porque quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Nós somos agraciados, mas temos que lembrar que ao partir, o bem material, a grandeza e o poder ficam aqui. Por isso Jesus nos ensina a cultivar o amor, a bondade e a caridade. Então ele diz aqui, terminando, de que usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos e sabe que é um depósito
e que terá de prestar contas, e que mais prejudicial é o emprego que ele dá em aplicá-lo na satisfação pessoal das suas paixões. A consciência de que eu hoje estou rico, eu hoje estou poderoso, eu hoje estou em grande condição, mas isso não deve ser utilizado para humilhar e nem prejudicar o outro, mas sim para nos momentos de oportunidade estender a mão e auxiliar aquele que está um degrau abaixo e que nós poderemos, com um pouco de esforço, fazê-lo subir um degrau acima. Mas, meus queridos, ele diz que é o seguinte, que se a ordem social coloca num comando a outros homens, trata com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus, e usa a sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagá-los com o seu orgulho. Volta ao mesmo assunto, quando se está em condições um degrau acima e o meu irmão está um degrau abaixo, não é para usar essa condição de comando para humilhar, mas sim para usar com inteligência e sensibilidade. Sabe, porque às vezes nós estamos numa situação de comando, de proprietário, e que temos às vezes pessoas que estão ali trabalhando conosco, sob o nosso comando, sob as nossas ordens, mas essas pessoas devem, diz a espiritualidade, serem tratadas com respeito e dignidade, e também tratá-los com benevolência, porque somos todos iguais perante Deus. Claro que sempre haverá de existir a hierarquia, mas aquele que está de posse de um comando, aquele que está numa posição de dirigir ou de comandar, deve permitir que a lei de amor, justiça e caridade possa fazer com que tudo isso venha ter o dedo de Deus. Por último, ele diz o seguinte: sobretudo a sua parte compreende que os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-lo sinceramente. Então, aquele que também está sobre o que é comandado tem que lembrar de que, estando nessa condição, nós temos que respeitar a nossa situação, honrar e respeitar aquele que Deus colocou acima de nós. Finaliza dizendo que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade, e que todas as virtudes e muito mais, essa é apenas uma pequena parte daquilo que foi trazido para a nossa reflexão. Então ele diz que há muito mais do que isso para nós buscarmos o nosso cumprimento das coisas espirituais, porque Deus, na sua grande misericórdia, nos convida ao amor, à justiça e à caridade. Finalizamos aqui sobre esse assunto do homem do bem, nessa canção que o nosso irmão Nando Cordel traz para nós. Chegar lá também, é o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantava, colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. A proposta é: vou chegar lá também. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.